vamos orar pelo seu ministério, sua família, suas decisões e por essa aula aqui. Pai, eu quero agradecer o Senhor pela vida do pastor Sandro, pela sua querida esposa, os seus 3 filhos e como eles querem te servir, como decidiram chegar aqui, ao invés de simplesmente passear, eles queriam compartilhar conosco o que o Senhor lhes deu. Eu quero dar muitas graças a Ti, o Senhor é tão bom para nós. Essa primeira aula foi maravilhosa. Eu peço que o Senhor abençoe essa segunda hoje à noite, que possamos aprender muito para podermos entender o porquê a igreja deve ter santidade até nas escolhas na área da música. Por favor, abençoe ele com o enchimento do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor, pode chegar. Então, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, nós finalizamos falando sobre quando surgiu a música gospel ou a música cristã contemporânea, logo depois do surgimento do rock. Será que é uma mera coincidência? Com certeza não. Então, o que acontece? A música rock, ela foi criada com um propósito: mexer com a nossa carne. Os defensores da MCC ou música gospel são os únicos nesse planeta que defendem que a música é neutra. Vocês sabiam disso? O que significa isso? Que a música é neutra? Ou seja, o que importa é só a letra. Então o ritmo não importa, a música ela é neutra. Com certeza, irmãos, nós vamos ver depoimento de pessoas que não são crentes dizendo que a música nela não é neutra. Então é interessante notar aqui algumas citações do livro Música Rock, por William J. Schaeffer. Ele diz assim na página 13: precisamos examinar o rock como um dialeto principal de uma língua. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele comunica algo, é uma linguagem. Página 62, rock é um instrumento que vai alterar a consciência ou a sua maneira de pensar. E nós vamos ver algo interessante na Bíblia comparando com isso aqui. Página 75, o que a música diz é uma atitude abaixo das palavras. A comunicação pelos jovens que ouvem esse tipo de música, não só com os ouvidos, mas eles ouvem através da carne e dos seus próprios ossos. Como isso é possível? Interessante notar, agora abram suas Bíblias para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 até o 25. Preste bem atenção nesses versículos. São versículos que muitos irmãos conhecem, mas vamos fazer aqui um contraste com o tipo de música gospel. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra andar, o verbo andar, significa literalmente ter um estilo de vida. Qual deve ser o estilo de vida do crente? Em espírito. Ele não deve cumprir as concupiscências. As concupiscências são fortes desejos da nossa carne. Agora note que ele diz no versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a sua carne quer fazer algo errado, mas o espírito diz não. Então eles lutam entre si. Se você é crente, se você já é salvo, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas ainda você tem a sua carne. A carne não é isso aqui, tá bom, irmãos? Isso aqui é neutro, o corpo ele é neutro. A carne se refere à sua natureza pecaminosa, o seu eu, sabe o seu eu? Deus fala para fazer algo, mas você quer fazer diferente. Esse é o seu eu, essa é a sua carne. Note o que ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora note bem o versículo 19: porque as obras da carne são manifestas. Agora note bem, as obras da carne são adultério,
Se você prestar bem atenção nessas pessoas que gostam desse tipo de música, lembra, o rock é o pai de todas as outras, tá bom? Estamos falando do rock aqui, mas qualquer tipo de música mundana. Muitas pessoas que ouvem esse tipo de música, isso mexe com sua carne, muito adultério acontece. Agora note também o outro que ele diz aqui, fornicação. O que mais acontece nesses shows de rock? Ah, pastor, mas isso é show de rock do mundo. Deixe-me dizer algo para você, crente, esta noite. Tem um livro que chama Confissões de um Ministro de Louvor, autor Dan Lucarini, excelente livro, recomendo para todos os irmãos, um livrete pequeno assim, Confissões de um Ministro de Louvor. Dan Lucarini era um homem, um cristão fundamentalista firme, mas que começou a debandar para o lado de tipo de música gospel, e ele era ministro de louvor desse tipo de música. Então eles tinham uma banda, e eles faziam show nas igrejas, e ele relata no livro que isso começou a levar ele, esse tipo de música, a ter pensamentos imorais com as mulheres que faziam parte do grupo que ele cantava, que ele fazia parte, e que ocorreu entre pessoas desse grupo. Lembra, pessoas se dizem crentes, fazendo esse tipo de show, ocorreu relacionamento entre pessoas, adultério, fornicação. E note mais o que ele diz: impureza, lascívia, tem a ver assim com a área sexual. Note que ele continua dizendo: idolatria. Os roqueiros ou pessoas que gostam desse tipo de música, eles idolatram os cantores gospel. Pode ver, aquela faixa, aquela loucura, aquele frenesi, tem fã-clube. Isso é idolatria, irmãos. O crente não deve ser idólatra. Não é só ser fã de um jogador de futebol, morrer por ele, e briga por causa daquela pessoa. Esse tipo de música leva a adultério, leva a imoralidade sexual, leva a idolatria. O que é idolatria? A palavra grega eidololatria. Latria no grego significa culto. Eidolon, ídolo. Então idolatria significa literalmente cultuar um ídolo. E note bem, se você ouve na Globo, quando estão falando do Rock em Rio, né? Lollapalooza, então lá os ídolos que vão cantar, né? O Neymar é um ídolo, que o Galvão Bueno fala. Deus proíbe, irmãos, de forma veemente a idolatria. Não é para idolatrar nem a imagem dele, não é nem para fazer imagem de Deus e idolatrar, quanto mais desse tipo de pessoa. Então esse tipo de música vai levar pessoas à idolatria. Feitiçaria. No português, feitiçaria, você vai lembrar de bruxos talvez, né? Mas essa palavra no texto original, no grego, farmaquia. Te lembra alguma palavra no português? Farmaquia, farmácia, drogaria. Então essa palavra tem a ideia de mexer com coisas de feitiço usando drogas. O rock, o estilo de música errado leva pessoas ao quê? Ao vício das drogas. Vai anotando a lista, continua. Inimizades. Quando eu era roqueiro, eu não tinha muitos amigos, só os roqueiros mesmo. Porfias, emulações, iras. Eu era uma pessoa muito irada, porque a música, ela mexe com os seus sentimentos. A música errada, tá bom? Também ele leva a dissensões, facções, divisões, heresias. Roqueiros se declaram satânicos, satanistas. Quem já ouviu falar daquela banda Kiss? Eu era fã daquela banda. Cavaleiros a serviço de Satanás. Olha que legal. Então é legal você ouvir uma banda que se dizem que são cavaleiros a serviço de Satanás? Eu ouvia, mas lembra, na minha velha vida, também ele continua, invejas, homicídios. Acontece muito nesses shows, ou pessoas movidas por drogas. Conheço pessoas, conhecidas minhas, que eram roqueiros, estavam cheios de drogas, um assassinou o outro, porque disse que viu um dragão, viu um monstro na outra pessoa, e ele continua, bebedices. Graças a Deus eu era um roqueiro diferente, eu não bebia, eu não usava drogas, mas vou explicar o porquê. Porque minha mãe, meu pai era alcoólatra, meu irmão mais velho era alcoólatra, e minha mãe me fez prometer para ela que eu nunca ia beber e nunca ia usar drogas. Eu prometi isso para minha mãe.
Graças a Deus, Deus me preservou disso. A turma disse: você é doido? Você é roqueiro? Tem certeza? Você não usa drogas? Você não bebe? Tem certeza que você é um roqueiro? Sou. Mas eu prometi para minha mãe que eu nunca vou beber e nunca vou usar drogas. Mas note o que ele diz: coisas semelhantes a estas. Agora note que Paulo diz: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem, o verbo aqui é presente, ou seja, qualquer crente, se não estiver firme com o Senhor, pode cometer qualquer um desses pecados. Mas ele diz: aqueles que cometem continuamente, vivem na prática desses pecados, não são crentes, não vão entrar no reino de Deus. Então notou o contraste interessante entre as obras da carne com a música rock? Tudo a ver, tudo a ver. As palavras têm mais sentido, as palavras não têm mais sentido na música, mas sim o ritmo. Pode notar, se você pega, eu era roqueiro, não conhecia nada de inglês, os caras balançando o cabelo, doidão, mas eu não entendia nada do que eles estavam falando, se estava me xingando, se não estava, para mim não importava, o importante era o ritmo, não é verdade? Por isso que os defensores da música gospel, eles dizem: a música é neutra, então eu posso pegar, pôr uma letra de Deus num rock, num funk, né, num samba. Isso é cultural, pastor, tá? Se você vai lá no Nordeste, né, então você vai pôr lá, né, os irmãos lá do Nordeste, eles têm que cantar indo para Deus no ritmo deles. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus Cristo faz, ele transpassa todas as culturas. A mesma regra para um crente lá nos Estados Unidos, na Itália, na Índia, é a mesma regra para o crente aqui no Brasil. A Bíblia é única. A vontade de Deus para todos os crentes no mundo inteiro é a mesma. Então não importa se lá o pastor, na região do pastor é o country que domina, ou se na outra região do pastor Brian é o rock. Então o pastor Brian vem daquela região lá que eles são roqueiros, então a gente não pode criticar o pastor Brian porque ele canta um rock para Jesus. Isso não cai, isso não pega com Deus, irmãos. Deus tem um único padrão: separação, diferenciação do mundo, tem que ser diferente. E você vai notar aqui que a letra não importa mais. Lembro de um amigo meu fazendo uma pesquisa no seminário sobre música, e ele entrou numa loja que vendia CDs, e ele chegou nessa loja e a moça estava lá cantando uma música de um grupo chamado Mamonas Assassina, músicas imorais, imundas, falando palavrões, e ela cantando aquela música, normal, cantando. Aí esse jovem chegou e disse: você percebe o que você está cantando? Sim. Se eu dissesse para você essas palavras que você está cantando, o que você faria? Eu dava um tapa na sua cara. Mas por que está cantando então? Então a letra não importa mais, o que importa é só o ritmo. Mas lembre, irmãos, música não é só ritmo. Música tem que ter letra, tem que ter ritmo, tem que ter harmonia, tem que ter timbre. A música é um conjunto. Deus criou um padrão, e você vai notar esse padrão em várias coisas criadas por Deus. Por exemplo, nos seus batimentos cardíacos. Note, quando você vai ver o seu pulso, o primeiro batimento é mais forte, tuf. O segundo mais fraco, tuf. O terceiro mais fraco, tuf. Primeiro sempre forte, tuf, tuf, tuf. Eu podia até dirigir o batimento cardíaco, tá bom? Tuf, 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 tuf. Alguém sente vontade de dançar ouvindo esse padrão correto? Mas se fosse assim, tuf, 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 eu já estou mexendo. Então note que Deus ele cria um padrão, só que Satanás inverte o padrão de Deus. O rock é basicamente isso. Ele pega, em vez do primeiro tempo ser o tempo forte, quando nós cantamos hinos, o primeiro tempo ele é forte. Então, por exemplo, aquele hino número 6 do cantor cristão, a ti, ó Deus. Então o primeiro tempo é forte. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Alguém ficou com vontade de dançar? Não, eu não fico. Mas o que o rock faz? O que Satanás fez? Ele inverte isso. Então seria assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Daí vamos dançar, não é verdade?
Então, a música gospel, ela faz isso. Em vez do primeiro tempo ser forte, ele é fraco, o segundo tempo é forte. Fica basicamente assim, não batemos palma, tá bom? Mas só para simbolizar para você. Padrão de Deus. Padrão do diabo, do mundo, do rock. O corpo já quer mexer. Então note que é diferente. Então o rock, ele faz isso. Não importa a letra, o importante é o ritmo. As pessoas não estão nem para a letra, nem entendem o que estão falando. O importante é o ritmo. Por quê? Porque o ritmo mexe com o corpo. Acabamos de ver em Gálatas capítulo 5 o quê? As obras da carne são idolatria, adultério, fornicação, feitiçaria, e aí vai, iras, porfias, discórdias. O rock, irmãos, ou o tipo de música errada, vai mexer com o seu corpo. Esse é o propósito. Mas a música no padrão correto de Deus, ela não vai mexer com o seu corpo. Por quê? Porque ela é para louvar Deus. Quando você escuta uma música, apesar de você não estar cônscio do fato, seu corpo inteiro, incluindo seu sistema nervoso, está constantemente reagindo ao som. Variações na altura das notas, nos padrões, nos ritmos, tempo e intensidade vão mudar sua pulsação, sua pressão arterial, sua respiração vai ficar ofegante. Sabia disso? Eu sei, porque eu já ouvi esse tipo de música. Você fica eufórico, o coração dispara. Se você vai lá no sul, nos grandes mercados, e creio que nos Estados Unidos também é assim, então se você vai no Carrefour, no Extra, lá em São Paulo, em Curitiba, dependendo do setor que você vai, a música é diferente. Então, quando eles querem que você fique pouco num lugar, por exemplo, teve uma vez promoção de batatas a 19 centavos, 5 quilos o limite por pessoa. Então ele não quer que você fique muito tempo ali, ele quer que você pegue logo aquilo e saia porque é um monte de gente, aquela loucura. Então eles põem um rock doido lá. Por quê? O rock espanta as pessoas. A pessoa não gosta de ficar muito tempo. Mas se ele vai para um lugar que quer que você compre um smartphone daqueles bem caros, e ele quer que você compre um notebook, ele quer que você passe tempo cobiçando aquela coisa, então ele vai pôr uma música clássica, que é uma música que te acalma, e você vai ficar muito mais tempo ali. Aristóteles, filósofo grego, incrédulo, ele disse, que não é crente não, tá bom? Um ateu, um filósofo grego, se uma pessoa escuta um tipo de música errada, ela vai se tornar um tipo de pessoa errada. Mas do outro lado, se ela escuta um tipo de música certa, vai se tornar um tipo de pessoa certa. Não é crente. Ele está dizendo que a música não é neutra. Ele está dizendo que a música comunica algo. Outro filósofo mais conhecido, Platão, ele disse: deixe-me fazer a canção de um povo, e não importa quem faz as leis. Então o que Platão está dizendo? A música tem um grande poder, ou seja, a música é uma linguagem, e muitas vezes nós não atentamos para isso, não é verdade? Talvez a qualidade mais distinta do rock e da música gospel, pode notar, é o ritmo. Cantores gospel investem na aparelhagem, guitarra, bateria, sonzão de enlouquecer. Por quê? Porque o importante é o ritmo, não é a letra. Mais uma vez nós aprendemos no livro de Gálatas, lembra? Não devo satisfazer os desejos da minha carne. O ritmo vai satisfazer a sua carne. Por isso que muitos crentes querem ouvir esse tipo de música, porque satisfaz a sua carne, mexe com suas emoções. Você vai nesses cultos aí que usam esse tipo de música, a turma sai tudo chorando, emocionado. Mas isso está errado, meus irmãos. Por quê? Não que nós não choramos, às vezes você se emociona num culto, isso não é pecado, mas toda vez. Romanos capítulo 12, Paulo diz que Deus é o nosso culto racional. O que significa isso? Deus é o nosso culto com entendimento. Deus não é o nosso culto sentimental. O crente tem que entender que deve adorar a Deus de forma racional, com entendimento, não com sentimentalismo. Por quê, irmãos? O sentimento, ele vem e passa. Agora eu estou com sentimento, amanhã eu posso ter outro sentimento, não é verdade? Eu posso estar alegre hoje, amanhã eu posso estar triste. Mas Deus não deve ser adorado com sentimentalismo. Deus é o nosso culto com a razão, com o nosso entendimento.
Qual é o ritmo do rock? Eu digo para os irmãos na lata, é o ritmo satânico, diabólico. Então por que eu vou ouvir um tipo de música que usa esse tipo de ritmo para adorar a Deus? Sendo que ele é diabólico, ele foi criado para adorar Satanás. Por que então vou trazer isso para dentro de nossas igrejas? Faz sentido? Não faz, irmãos. Então eu estou passando algo lógico para os irmãos, algo para os irmãos pensarem. Não é algo que eu inventei na minha cabeça, tá bom? O pastor Sandro pegou isso e inventou na cabeça dele e agora está transmitindo para nós. Não, isso é algo que Deus planejou na sua santa palavra. Esse é o desejo de Deus para cada crente, que eles adorem a Deus, entendendo que o propósito da música é louvar Deus e não agradar a minha carne. Quando eu entendo isso, irmãos, não vou ter problema com música. Mas se isso não entra na minha mente, não estou nem aí pelo que o pastor está dizendo, gosto de música gospel, vou continuar ouvindo, continue desobedecendo a Deus. Você vai ver no que isso vai dar lá na frente. Os Beatles, quem já ouviu falar dos Beatles? Muito famosos, né? Os Beatles disseram: nossa música é capaz de produzir instabilidade emocional, comportamento desordenado, rebelião e até revolução. O que eles estão dizendo com isso, irmãos? A nossa música é uma linguagem poderosíssima de comunicação. Então a música, ela comunica uma mensagem. Os hinos que nós cantamos comunicam uma mensagem, deve comunicar doutrina, deve louvar a grandeza de Deus, deve louvar a santidade de Deus, deve louvar a grandeza do nosso Deus. Mas a música gospel louva a grandeza de seus astros, tratam Jesus como se fosse o seu namoradinho, pegam hinos tradicionais e destroem com ele. Mais perto quero estar aqui no maravilhoso. Uma vez eu fui num congresso que eu fiquei horrorizado. Uma moça subiu lá em cima, cantou esse hino que eu tanto amo, e até falei para meus filhos: eu quero que cante no meu velório esse hino, mais perto quero estar. Aí começou, note como ela cantou: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Toda melosa, irmãos, como se Jesus fosse seu namoradinho. Você acha isso certo? Acabou com o hino maravilhoso, ela destruiu esse hino. Eu me retirei na hora. Teve um pastor que ficou até bravo comigo: pastor, o senhor se retirou, não teve respeito pela irmã? Eu falei: eu tenho respeito por Deus, eu devo agradar a Deus, não as pessoas. Então, se você nota, eles fazem essa música melosa, microfone colado na boca, porque isso vai lá no seu cérebro, vai lá na sua alma, como se Jesus fosse o seu namoradinho. Irmãos, Jesus não é nosso namoradinho, não. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Embora seja o nosso amigo, deve ser nosso melhor amigo, é o noivo da igreja, mas não deve ser tratado como um namoradinho. Mas essas músicas fazem muito isso, não é verdade? Como se estivesse conversando com um namoradinho. Estão fazendo o que, irmãos? Disso, zombando e escarnecendo do nosso Deus. Outro autor de rock, John Barry, ele disse: a pulsação pesada e constante do rock fornece liberação sexual para os ouvintes. Ou seja, como nós vimos no livro de Gálatas, as obras da carne estão descritas no rock. Tudo que Paulo descreve tudo que Paulo descreve sobre as obras da carne, você vê no rock. Eu fui roqueiro e eu vejo tudo isso na minha antiga vida. Mas daí Paulo diz no versículo 22: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E note o versículo 24: e os que são de Cristo, note bem esse versículo, irmãos, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões. Literalmente Paulo está dizendo: quem é crente pegou a sua carne, colocou ela numa cruz e pegou, você não sai dele nunca mais. E Paulo vai dizer: eu não vivo mais, logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, ou vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não devo viver mais a minha antiga vida, irmãos. Isso inclui a área de música. Mas tem muitos crentes que eles na igreja, tudo bem, na igreja eles cantam hinos tradicionais, né? E o pastor dirige, eles cantam. Mas na casa, no trabalho e no carro, ouvem música gospel. É uma incoerência muito grande, irmãos. Os hinos que nós cantamos na igreja devem ser os hinos que nós ouvimos na nossa casa. Eu não tenho um padrão de música na igreja e outro em casa, é o mesmo. O mesmo tipo de música que eu canto na igreja, eu ouço na minha casa. Ah, pastor, mas não tem muita música tradicional por aí. Como que não tem, meu irmão? Eu vou discordar de você muito. Você não usa o seu smartphone na internet para pesquisar filmes para você assistir? Usa. Para baixar joguinhos? Usa. Use para baixar hinos tradicionais, que tem centenas de hinos tradicionais para você baixar. Então não tem desculpa. Nós não temos, claro que temos. E ainda que não tivéssemos, irmãos, se eu não tivesse um hino tradicional gravado para mim ouvir, essas porcarias eu não ia perder tempo de ouvir. Por quê? Porque não agrada a Deus. É aquela mesma desculpa: ah, pastor, eu fui para tal cidade, né? Eu fui lá, eu estava passeando de férias, fui para tal cidade, lá não tem uma igreja como a nossa. Aí eu fui para assistir um culto numa igreja pentecostal. Um irmão me disse isso uma vez. Eu disse: irmão, ficasse em casa, abrir sua Bíblia e cultuasse a Deus com seus filhos na sua casa. Como que você vai para um lugar que prega uma doutrina totalmente diferente? Você vai ser edificado? Nunca. Vai ficar confuso, no mínimo. Então veja a incoerência muitas vezes dos crentes, irmãos. Nós dizemos que somos crentes tradicionais, então devemos agir como crentes tradicionais. Eu não tenho vergonha de ouvir os tipos de hino tradicional em casa e não onde eu estiver, e cantar esse tipo de hinos. Eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estudar, de me aprofundar nisso, de que não é qualquer tipo de música que vai agradar o meu Deus. O nosso Deus, entenda isso, coloque isso na sua cabeça. O nosso Deus é um Deus exigente. Ele é um Deus zeloso. A palavra zeloso significa que Deus é ciumento, irmãos. Deus, ele tem ciúme da sua igreja, mas não um ciúme pecaminoso. Ele não quer nos dividir com ninguém. Quando eu pego um tipo de música do mundo e trago para dentro da minha casa, e pior, trago para dentro da casa de Deus, eu estou dizendo para Deus o quê? O Senhor deixou um padrão, mas eu tenho o meu padrão. Então não seja crente. Se você é crente, lembra, o padrão tem que ser de Deus, e o padrão de Deus é para agradar Deus, não a minha carne. Então se a música está agradando a minha carne, está mexendo com o meu corpo, ela está errada. Ela está errada. E eu não posso continuar ouvindo esse tipo de música ou usando esse tipo de música. Finalizando o nosso estudo esta noite, um livro interessante que um autor escreveu, mas não é um livro, eu vou recomendar para vocês, tá bom? O livro diz assim: Como cantar para ganhar dinheiro. Isso é para os cantores gospel, tá bom? Não é para vocês, não é para nós. Mas note bem, olha as táticas: como cantar para você ganhar dinheiro. Técnica vocal: um tom fraco, voz rouca às vezes, lembra daquela irmãzinha cantando melosamente? Harmonia, muitos acordes e dissonâncias, ou seja, não vai ser aquela coisa ordeira. O ritmo, basicamente um contratempo, síncope, invertendo o tempo forte, primeiro tempo fraco, segundo tempo forte. Instrumentos: bateria, guitarra, contrabaixo. Eletrônica: dependência total do som. Isso é para ganhar dinheiro, irmãos. Mas aqueles que cantam, que investem em música gospel, usam todas essas técnicas. Isso aqui é uma pessoa do mundo que escreveu, tá bom? Como você ganhar dinheiro com música. E os cantores gospel estão milionários, fazem shows milionários, cobram cachês milionários. Diz um irmão uma vez que ele trabalhava num hotel, foi um desses cantores lá em Rio Branco, e o cachê dele era 50 mil reais, e o hotel era bem chique, e ele disse: não, eu não aceito esse tipo de hotel, é muito simplesinho para mim, não vou fazer o show aqui, eu vou embora. Você acha que esse homem está preocupado com a glória de Cristo? De forma alguma.
Finalizo o nosso estudo, irmãos, com 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, note bem, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu vou cantar uma música, eu posso cantar para glorificar Deus, ou eu canto para me aparecer, para agradar a minha carne? Eu devo cantar para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, te louvo imensamente e agradeço ao Senhor pela oportunidade que me deste esta noite de estar com esses amados irmãos, queridos e amigos, para nós podermos aprender um pouco mais sobre a música que agrada ao Senhor, o novo cântico, esse hino de louvor que o Senhor tem colocado em nossos lábios, e que nós possamos, ó Pai, sempre te louvar com hinos que engrandecem a tua santidade, a tua glória. Oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Pastor John. Pastor, muito obrigado. Amém, pastor. O pastor Sandro tem que pegar a estrada amanhã, certo? Vocês vão sair bem cedo? Não, eu não sei, talvez umas 10 horas, mas eu quero dar uma descansada. Eu estou correndo muito de viagem. Pois é, mas está aqui hoje à noite. Se quiser conversar com ele, tirar uma dúvida sobre a música, ele ensina muita coisa. Eu acho que dá para ensinar muito mais, mas só tinha essas 2 aulas conosco. Eu quero agradecer todo mundo que veio. Acho que Gregório contou mais que 80 pessoas aqui hoje à noite. É uma grande bênção ter vocês aqui.